Queria trazer um parênteses, Bruno, adicional. Eu falo pouco disso, mas eu venho de uma situação de vida muito difícil. Vendas mudou minha vida, né? Eu lavava caminhão com 13 anos. E quando eu tive 19 anos, por N questões da minha vida, eu fui trabalhar na ONU. Então eu saí, assim, de extremos, né? Mas quando eu fui trabalhar no mundo Microsoft, na oficina Microsoft, desenvolvendo software, eu era desenvolvedor, o meu primeiro trabalho, eu via que durante o dia, as pessoas de vendas iam para os clientes entender o que eles queriam, e eu ficava esperando para desenvolver. Só que eu via que eu era comum fazendo isso. E eu entendia que se eu passasse o dia escutando os clientes e de noite eu fizesse o que eles queriam, eu agradava muito mais eles, mas eu vendia muito mais. Aí vão me dizer, pô, mas ninguém te pagar para trabalhar da noite. Não, eu não estava preocupado em receber, eu estava preocupado em ter uma oportunidade de vida, eu estava preocupado em crescer. Por isso que o dono do negócio às vezes tem que fazer isso, um funcionário quer crescer. Então o que aconteceu? Em poucos meses, eu passei a criar uma área, liderar uma área exatamente porque eu entendi que mais importante que fazer o software era escutar o cliente e entender. Peraí, Bush, você tá falando que a gente tem que trabalhar mais de manhã e de tarde e de noite? Dependendo do momento da vida que você Que tá. coisa, né? Dependendo do momento da vida que tá. Eu não sei, eu não cheguei no momento que deixa disso ainda, mas... eu também não. Como eu falo, né, João? Dependendo do momento tal. Então, o que eu quero trazer? Vendas para mim transformou minha vida, é o que me trouxe até aqui, mas fundamentalmente foi saber servir as pessoas e escutar o que elas queriam para desenvolver o que elas precisavam. E no final do dia, tudo o que a gente está falando aqui é isso. Né? Lógico, tem método, lógico, tem treinamento, lógico, tem formas, estratégias de marketing. Pô, marketing aqui a gente podia falar 8 horas só de estratégias que existem, desde cor, desde primal branding, da store, tem tudo. Só que às vezes as pessoas vão consumir esse conteúdo e eu vou voltar ao teu ponto. Não foca foca pequenininho, faz bem ali, entende o teu público, né? Sirva mais. Então eu penso que isso é importante para as pessoas entenderem. Bom, você tocou no ponto da disciplina, eu acho que esse é um assunto importante. Porque em vendas, você vai receber muito mais não do que sim, no final das contas. Lógico que há diferenças de negócios, né? Tem um McDonald's de comunidade física onde o cara entra... Ele vai até o caixa, não é pra falar não. Ele vai comprar um Big Mac, vai comprar um cheddar, alguma coisa. Agora, o vendedor que tá assistindo a gente em casa, que vende seguros, que vende previdência, né, que vende alguma coisa assim, vai ligar pra 10 pessoas, vai ter não de 9, até que ele receba um sim. Isso frustra muita gente. O cara, ele deixa de trabalhar com isso, ou ele nem quer trabalhar com isso porque ele não consegue resistir a uma sequência de nãos. Aquilo vai baixando a autoestima, vai baixando a moral dele naquele momento. Então, como resistir a muito mais nãos do que sims? Vocês trabalham com vendas há muito tempo. Qual é o macete para você não se desanimar com isso? Eu acho que a pergunta é o que te motiva, né? O que faz você acordar cedo e ir trabalhar? O que faz você querer trabalhar mais horas numa fase da vida ou bastante tempo da sua vida? Se é você fechar as negociações, se é você ganhar um bônus, se é você ser promovido, ser comissionado, ou se tem algo maior que te move. Porque se a sua motivação vier dos sims, vier dos likes, dos aplausos, das promoções, das medalhas, dos prêmios, dos bônus, nada disso é ruim, hein, gente? Mas no fundo, eu pessoalmente acho que isso não é suficiente para preencher um vazio que às vezes a gente está tentando procurar nesses lugares. Isso tudo é bom, só não é suficiente. Então, se você for trabalhar bastante horas, eu imagino que o pessoal que assiste isso aqui está querendo ver como fazer, porque é um pessoal empenhado, é um pessoal que trabalha. Faz as contas aí. Quantas horas por dia você trabalha? Quantas horas? Um dia eu fiz essas contas e constatei que eu gasto mais da metade da minha vida acordado trabalhando. Isso daí tem que ser atrás de algo mais, tem que ser atrás de um sonho que não seja só um sonho grande, material, de conquistas ou de uma disputa de querer ter mais que você, mas tem que ser algo que tem a ver com aquilo que eu nasci para fazer, aquilo que eu entendo que é o melhor que eu posso fazer, e é isso que me motiva. E ainda que eu receba muitos nãos, se eu tô fazendo aquilo que eu tô entendendo que as pessoas precisam do que eu faço, eu tô fazendo o meu melhor, eu tô no lugar certo, eu tô fazendo bem para as outras pessoas, eu vou focar minha motivação para vir daí e não dos poucos sims. Porque às vezes com um sim só, eu fechei o resultado da semana, eu trouxe o resultado que eu precisava, e talvez não vai ser o meu resultado melhor que o dele, mas vai ser um resultado suficiente para eu estar legal e estar contente com o que eu tenho. Então, pondera a sua motivação da onde vem. Esse seria meu ponto de vista. Vou separar em duas coisas. Primeiro, corroborar com esse ponto. Eu tô aqui por isso, né? Eu abdiquei de uma carreira A para uma carreira B exatamente porque eu entendo que a carreira B me satisfaz mais, né? Mas sobre o vendedor, tirando esse lado para mim que é basilar da vida, né? Independente do que tu faça, acho que é importante preencher esse lado.
O vendedor tem que entender que ele tem que ter três... o vendedor, para ter sucesso, ele tem que ter 3 pilares. O primeiro pilar é um pilar de motivação, ambição. Ambição é diferente de ganância, né? As pessoas acham que ambição é ruim. Não, ganância que é ruim. Ambição não. Querer crescer, querer se desenvolver. Então, tem que querer. Segundo é muita técnica, muito estudo, muita preparação, né? E terceiro é resiliência, porque eu vou entender ao longo do tempo, as pessoas vão entender quando tiver um processo de venda, que cada 30 ligações, uma ele vai vender. Ao invés de ele olhar que são 29 vezes alguém dizendo não e ele vai ficar triste, ele tem que entender que cada ligação ele tem que ficar mais feliz, porque quando chegar na 30 ele vendeu. Então ele tem que entender que ele faz 1/30 de venda a cada ligação. Essa mentalidade é o que muitas vezes ela não acontece, as pessoas não são direcionadas a pensar assim, a gente não pensa assim. É muito fácil nos dizer. Tem um estudo, desculpa me alongar aqui, mas tem um estudo do futebol que diz que chutar o pênalti, por exemplo, né? Se eu perguntar pra cada um onde chutar o pênalti é o melhor lugar, as pessoas acham que é chutar nos cantinhos. Nós todos, se perguntar, a gente vai dizer, não, o melhor pênalti é aquele que chuta nos cantos. Mas estatisticamente falando, é comprovado que chutar no meio tem um dobro de chance de fazer o gol. Porque o goleiro vai pra um lado. E a maior parte das pessoas chuta nos cantos porque ela tá mais com medo de não perder, de não errar, do que de acertar. Porque se ela chutou no canto, o goleiro defendeu, eu chutei onde era pra chutar. Agora, se ela quer vencer, ela chuta no meio. É um pouco da resiliência. Tu não tem que estar muito preocupado. Tem que saber, cara, faz assim o tempo inteiro que o crédito vem. Tipo, trabalhar mais horas por dia. Não tem como alguém não crescer trabalhando mais horas por dia. Até dá, né? Se for ruim, dá. Mas aí tem que focar em melhorar. Para a técnica, ele falou 3 pilares. São 3 pilares. Não adianta só também se esforçar, porque é bater com a cabeça na parede. Super motivado e no caminho errado, não vai dar certo. Mas é isso que falta. Eu acho que a gente, às vezes, burocratiza muito as caminhadas. Tem um propósito claro, te faz bem, te preenche trabalhar naquilo. E detalhe, tá? Também tem um ponto. Às vezes a gente trabalha por não algo que fere o teu propósito, fere os teus valores. Isso eu não aceito de forma alguma. Não aceitaria, talvez. Mas, às vezes, a gente não tem uma atividade que a gente gosta tanto. Mas, às vezes, é importante a gente, por um tempo, fazer ela para depois fazer o que a gente, de fato, gosta mais. O que eu vejo muita gente hoje preocupada em fazer, primeiro, o que gosta e acha que, não, vai acabar fazendo o que não gosta depois. Então, também tem esse lado, mas vendas, o não, ele faz parte do processo. Era exatamente o que eu ia dizer sobre